Qual é o jeito certo de revisar, de acordo com a ciência, aplicada no mundo dos concursos, na prática, no dia a dia? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, fui aprovado em primeiro lugar nacional nesse concurso, aplicando, inclusive, as técnicas de revisão que eu vou explicar para você nesse vídeo. Gostaria de ressaltar que o que eu vou explicar aqui para você é muito mais aprofundado do que você encontra em vários cursos e mentorias pagas. Então, gostaria de pedir encarecidamente que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. É só um clique, vai me ajudar demais a continuar produzindo vídeos para ajudar você que está buscando aí um futuro melhor. Primeiro ponto que você tem que saber é que existem 3 práticas embasadas pela ciência que você precisa executar. A primeira delas é a mais importante, eu diria, é a prática de recuperar informações. Basicamente, é quando você se esforça para resgatar informações sobre as quais você já leu ou já estudou. Isso é o que a gente chama de estudo ativo. Quando, ao estudar, você não está apenas lendo algo que está pronto para você. Você está tentando resgatar aquela informação, tentando construir uma problemática, tentando usar os conhecimentos que você já tem em algum lugar da sua cabeça para tentar chegar ali numa definição, ou num passo a passo, ou numa receita de bolo para, por exemplo, resolver uma questão de concurso. Sempre que possível, nós precisamos implementar o estudo ativo, a prática de recuperar informações nas nossas revisões. Vou explicar para você como que isso é possível em cada uma das formas que eu sugiro que você revise, tá? Mas antes preciso falar da segunda prática, que é a prática espaçada. A prática espaçada diz que você precisa dar um espaçamento de tempo em cada uma das vezes que você estuda um determinado assunto. Ou seja, para você aprender uma coisa, você não vai ler ela 50 vezes seguidas, né? Logo em seguida, né? Uma atrás da outra. Você precisa dar um espaçamento de tempo entre cada vez que você martela aquele assunto. De preferência, cada uma das vezes que você estudar esse assunto precisa ser por um estímulo, uma ferramenta diferente. E a terceira prática é a prática variada. A prática variada diz que você precisa, ao estudar ou revisar ou praticar um assunto, precisa trabalhar com assuntos diferentes. A gente está acostumado muitas vezes a responder ali 20, 30 questões sobre o mesmo assunto. Em alguns momentos da sua preparação, essa é a forma correta e é importante fazer assim, mas depois de uma certa maturidade, depois de uma certa bagagem, você precisa aprender a variar os assuntos que você está trabalhando para conseguir ganhar versatilidade e aprender a distinguir diferentes problemáticas que tratam muitas vezes de assuntos muito parecidos, porque é isso que as bancas fazem com a gente. Elas colocam muitas vezes questões com assuntos, com perguntas, né, perguntando algo a respeito de algum assunto que é muito parecido com o que ela está dando ali, mas não é igual. E é o suficiente para te confundir e você errar uma questão. É, por exemplo, quando você vê uma problemática que é de arranjo, mas você acha que é de combinação, lá em análise combinatória. Então, trabalhar questões diferentes vai te dar versatilidade e vai te ensinar a conseguir, com mais habilidade, né, distinguir esses diferentes assuntos numa bateria de questões, por exemplo. Ok? Vamos agora para a minha fórmula de revisões, que eu vou pegar, né, tudo que eu falei para vocês agora, que é embasado cientificamente, tem vários estudos comprovando que essas práticas funcionam, e vou jogar para você no dia a dia dos estudos, como que você coloca isso numa planilha, quais ferramentas você vai usar. Então acompanhe aqui o raciocínio comigo. A minha fórmula para revisões envolve basicamente 4 revisões diferentes. O que eu chamo de revisões corriqueiras, que eu subdivido em revisões de 24 horas e revisões semanais. Esse asterístico aqui, ó, é para dizer para vocês que a revisão semanal ela é opcional, você não precisa fazê-la. Se você tiver uma carga horária baixa, ou seja, menos de 25 horas por semana, não faça as revisões semanais. Se você tiver uma carga horária alta, ela é interessante de ser feita e já vou explicar formas de fazê-la. Temos aqui as revisões acumuladas, que são revisões que você faz a cada intervalo de aulas, por exemplo. Então, digamos que um curso tenha 20 disciplinas, você vai caminhando ali, aí depois que você finaliza a 5ª aula, a cada 5 aulas que você finaliza, você para e revisa as 5 aulas que passaram. Aí você avança mais 5 aulas, depois para e revisa as últimas 5 aulas. E assim por diante. 5 é apenas um exemplo, poderia ser 10, 8, 7, aí vai depender de cada situação. E existem essas outras 2 revisões que eu coloquei em cores diferentes. Já vou explicar por quê. São as revisões fatiadas, que é basicamente você pegar uma meta
daquela disciplina e fatiar em partes para, em cada uma dessas partes, revisar uma aula diferente. Ou seja, aqui você está revisando vários assuntos em uma sentada só, em uma meta só. Ah, mas nas acumuladas isso não acontece também? Sim, acontece. Mas as revisões corriqueiras e as revisões acumuladas são revisões que você faz enquanto você está caminhando pela primeira vez rumo ao final de uma disciplina. Então, você tem um curso que tem 20 aulas, por exemplo, Direito Constitucional, e você está indo ali na aula 1, 2, 3, 4, 5, enquanto você estiver caminhando da aula 0 até a aula 20, você vai aplicar as revisões corriqueiras e as revisões acumuladas. Já quando você finaliza todas as aulas de um curso e você vai começar a estudar de novo aquilo ou revisar mais uma vez aquelas aulas, aí entram em cena as revisões fatiadas e as revisões cirúrgicas. Vou detalhar cada uma delas a partir de agora. Primeiro ponto, como revisar? Então, as revisões corriqueiras eu subdividi em revisões de 24 horas e revisões semanais. Vou começar aqui falando das revisões de 24 horas. Basicamente é uma revisão que você faz no dia seguinte ao estudo de um determinado tópico, de um determinado assunto. Então vamos pegar essa meta aqui como exemplo, de direito constitucional, tá? Vamos supor que essa pessoa aqui estudou 105 minutos de direito constitucional nesse dia e nessa meta, né, de 105 minutos, essa pessoa estudou aplicação das normas, né, estudou a aula 1, né, aplicação das normas, interpretação constitucional e princípios fundamentais. É extremamente aconselhável que no dia seguinte essa pessoa pegue esses 45 minutos aqui e dedique aí 15 minutos para esse assunto, para essa disciplina e 15 minutos para cada um dos outros. Então o cara tem basicamente 15 minutos, 15 minutos para revisar a aplicação das normas, interpretação constitucional e princípios fundamentais, porque foi o que ele estudou no dia anterior. Como que ele faria essa revisão? Vamos lá. Nesse caso, na revisão de 24 horas, quando você acaba de iniciar uma aula, e aí você lê ali 105 minutos, por exemplo, daquela aula, e no dia seguinte tem que fazer uma revisão, esse é o momento em que é mais difícil aplicar o estudo ativo, a prática de recuperar informações. Por quê? Porque você está iniciando uma aula, você leu poucas páginas daquela aula e você não tem condições de resolver questões, porque você está muito cru ainda, né? Se você leu ali, por exemplo, 25 páginas e a aula tem 200, tem ainda 175 páginas de conteúdo que você não estudou. Então, se você for para essas questões, que conforme a gente vai ver, é uma maneira muito boa de praticar a recuperação de informações, de revisar, né? Se você for para as questões do final da aula, provavelmente várias questões vão tratar de assuntos que você não estudou ainda, tá? Então, como seria uma forma de, no dia seguinte, fazer uma revisão ativa, no caso de uma aula recém-iniciada? O conselho que eu dou é o seguinte: quase todas as aulas, ou todas as aulas que eu me lembro aqui, tem índices, né? Então, você vai lá, por exemplo, na aula 1 de Direito Constitucional, tá? Tá aqui um exemplo apenas, tá? Aí tem lá os índices, ó. Lembrando que o cara estudou, nesses 105 minutos aqui, aplicação das normas, ó, aplicação das normas, interpretação constitucional e princípios fundamentais. Então, o cara estudou esses 3 tópicos aqui, tá? Esse aqui talvez não tenha dado tempo de estudar, mas ele passou por esses 3 tópicos. Uma maneira ativa de você fazer essa revisão de 24 horas é você parar, olhar aqui o índice, tá? E tentar lembrar o que você leu. Gaste uns 5 minutinhos aí tentando lembrar o que você leu naquela aula no dia anterior. Nesse tópico, aplicação das normas, o que você leu sobre interpretação constitucional e o que você leu sobre princípios fundamentais. Depois de gastar esse pequeno tempo tentando lembrar ativamente do que você estudou, aí sim você pode ir no PDF, pode reler alguns parágrafos, alguns trechos para tentar solidificar aquilo que você tentou lembrar. Thomas, eu tentei lembrar dos tópicos lá e não consegui lembrar nada. Não tem problema. Porque quando você se esforça, esse é o estudo ativo, quando você se esforça para recuperar uma informação, mesmo que você não consiga, naquele momento, sem consultar, recuperar aquela informação, você identificou uma lacuna no seu cérebro e aí quando você depois for ler a informação que você tentou lembrar e não conseguiu, aquilo vai se solidificar na sua cabeça de uma maneira totalmente diferente do que se você simplesmente lesse a teoria, né, consultasse ali sem fazer nenhum esforço ativo para recuperar aquela informação. Então, na minha opinião, no caso das revisões de 24 horas, essa é a maneira mais interessante que eu conheço, no caso de você ter lido o começo de uma aula, né, de
usar a prática de recuperar informações, fazer o estudo ativo para fazer essa revisão. Se, por acaso, hoje você estudar o finalzinho de uma aula, e aí vamos supor que quando acaba a sua meta lá de 105 minutos, como eu dei no exemplo aqui, você deu tempo exatamente de finalizar aquela aula, aí no dia seguinte, na revisão de 24 horas, você pode, por exemplo, fazer uma bateria de questões. Revisar por questões, né, treinar questões, é uma maneira mais natural e bacana de você colocar em prática a recuperação de informações. É uma maneira totalmente natural, desde que você não trapaceie. Não vale a pena você... Assim, você não pode ler a questão e nem se esforçar e já ler o comentário. Não, coloca uma vedação em cima, ou coloca o comentário de outra cor, ou simplesmente, né, coloca uma folha em cima se você imprime os seus materiais, leia a questão e tente buscar aquelas informações, tente lembrar. Se você não conseguir, ou conseguindo, independente disso, depois você vai lá, lê os comentários, e aí, se necessário, vai no PDF, faça algumas marcações, faça alguns destaques, para daí você ir preenchendo as lacunas que você identificou nos estudos, ok? Então, esse foi o exemplo da revisão de 24 horas. A revisão semanal, ela pode ser feita da seguinte forma. Ó, o que você estudou aqui nessa semana, você pode pegar aqui, por exemplo, uma fração desse dia aqui, e dedicar para revisar o que foi estudado aqui. Então, se o cara, nessa semana aqui, estudou, por exemplo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos supor que o cara estudou 13 matérias aqui, tá? 13 matérias. Então, pega um período aqui de 2 horas, de repente, ou de 2 horas e meia, tá? Dependendo de qual foi a carga horária aqui, e faça uma bateria de questões sobre todas as aulas que você abordou nessa semana. Essa é uma maneira de você trabalhar a prática de recuperar informações, trabalhando questões sobre tudo que você viu ao longo da semana. Thomas, por que você sugeriu que na revisão semanal eu fizesse uma revisão dessa forma, por meio de questões? Basicamente, porque quando você faz uma revisão semanal, né, você deu uma semana de distância entre o assunto estudado e estudar novamente, revisar novamente. Isso significa que é mais provável que você tenha encerrado aquele tópico ou lido uma boa parte daquele tópico, o que aumenta as suas chances de fazer com que uma resolução de questões seja eficiente, seja factível, porque você já estudou a maior parte dos assuntos, ok? Lembrando que essa revisão não é obrigatória, tá? Ok, falamos aqui das revisões corriqueiras, né, de 24 horas semanais, agora vamos falar das revisões acumuladas. Revisões acumuladas são aquelas que você faz ainda enquanto está percorrendo da aula 0 até a última aula, tá? Então você ainda não terminou todas as aulas, você está no caminho, e aí, para que você não vá esquecendo tudo que você foi estudando, porque as revisões de 24 horas não serão suficientes apenas para você não esquecer das coisas, de tempos em tempos você para e dá uma martelada nas últimas aulas que você estudou. Então a revisão acumulada, basicamente você deixa acumular algumas aulas, né? E aí revisa essas aulas. No exemplo que eu dei aqui, ó, na disciplina de auditoria, ó, vamos supor que aqui, ó, na meta que não aparece aqui, né? Mas na meta 275, ó, vamos supor que o cara finalizou a quinta aula. Então ele leu as aulas 0, 1, 2, 3 e 4. Então as 5 primeiras aulas, né? Aí a partir daqui, ó, na verdade, não foi auditoria não, perdão, foi em contabilidade. Ó. A partir daqui, cada meta de contabilidade, ele vai revisar 2 aulas. Então, ele pegou essa meta aqui de 90 minutos, ó, revisou as aulas 0 e as aulas 1. Depois, no dia seguinte, aliás, 2 dias depois, ele teve mais uma meta de contabilidade, e aí ele revisou as aulas 0 e as aulas 2 e a aula 3, né? E aí, nessa meta aqui de contabilidade, ele finalmente finalizou a revisão das 5 aulas, revisou a aula 4, e aí, nesse tempo aqui que sobrou, ele fez um compilado e refez ali as questões que ele errou das aulas 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, essas aulas aqui são aulas já estudadas, então você pode pegar esse tempo de 90 minutos e dividir aqui 45 minutos para fazer questões da aula 0 e 45 minutos para fazer questões da aula 01, por exemplo, tá? E esses 45 minutos você pode fazer 30 de efetiva resolução de questões e 15 para voltar no material, consultar, reforçar aquele conhecimento, preencher as lacunas que foram identificadas quando você tentou resolver questões. E aí depois de 1, 2, 3 metas, você volta a avançar da aula 5 em diante. Aí quando você fechar mais 5 aulas, você para, revisa o que passou. Dessa forma, você está praticando a recuperação de informações,
está dando um espaçamento no tempo, lembra lá da revisão espaçada, e já está começando a colocar em prática as revisões, a prática variada, que é quando você começa a variar assuntos, variar questões dentro de uma mesma meta. Ainda não é a forma ideal da prática variada, porque, querendo ou não, nós estamos fazendo 45 minutos só de um assunto e 45 só de outro, mas já é o começo. A prática variada mesmo você vai ver nas próximas revisões, ok? Então vamos agora para as revisões fatiadas. Aqui, ó, revisões fatiadas. Revisões fatiadas são aquelas que você coloca em prática depois que você finaliza todas as aulas de uma disciplina pela primeira vez. Aí você precisa fazer o quê? Voltar para as aulas iniciais e começar a passar por todas essas aulas por meio de revisões, só que você não vai fazer uma releitura de todas as aulas. Você vai passar por essas aulas com muito mais agilidade. Porque a passagem lenta, em que você precisou de várias metas para fechar a aula 0, depois várias metas para fechar a aula 1, essa é uma abordagem característica da primeira passagem, quando você ainda está lendo toda a teoria de cada aula. Isso demora várias metas, porque tem aulas de 200, 300 páginas, tá? Então, nas revisões fatiadas, agora a gente vai fatiar as metas a partir desse momento para trabalhar em cada parte dessa meta uma aula diferente. Então, você pode fazer da seguinte forma, olha aqui. Aqui um exemplo de revisões fatiadas, tá? Ó, no caso aqui, ó, esse já é um caso de um aluno mais avançado, né? Então aqui em contabilidade, ó, ele aplicou as revisões fatiadas e pegou a meta de 90 minutos e colocou meia hora para fazer questões da aula 12, meia hora da aula 15 e meia hora da aula 6, por exemplo, tá? Então, mas por que aula 12, 15 e 6? Por que não aula 0, 1 e 2? Você pode tanto fazer aula 0, 1 e 2, se você acabou de finalizar uma passagem pela matéria, e aí as aulas 0, 1 e 2 são as que você não vê há muito tempo, ou você pode pegar uma análise estatística e ver as aulas mais cobradas e começar pelas aulas mais cobradas. Então, se a aula mais cobrada de contabilidade nos últimos anos pela banca em questão foi a aula 12, por exemplo, ele pode começar revisando a aula 12, depois ele pode ir para a aula 15 e para a aula 6, hipoteticamente falando. Nesse caso aqui, legislação aduaneira, a mesma coisa, ele está em revisões fatiadas, ó, aulas 5, 1 e 4. E aí, essa disciplina aqui, ó, ele está num ritmo de primeira passagem. Então, ele ainda está lendo a aula 7, né, a teoria da aula 7. Por isso que é importante você saber que em cada disciplina você vai estar em um momento. Então, em algumas matérias você vai estar pelas revisões fatiadas e outras matérias você vai estar lendo a teoria pela primeira vez. Porque você não vai começar estudando todas as disciplinas ao mesmo tempo. Você vai começar com um núcleo menor de matérias e à medida que você for adicionando novas disciplinas, aquelas disciplinas que você já vinha estudando, elas serão finalizadas aos poucos e aí você vai implementando aí as revisões fatiadas e as revisões cirúrgicas, que eu vou mencionar agora, que é o último tipo de revisão. O que são as revisões cirúrgicas? Revisões cirúrgicas são revisões que partem de desempenhos em provas e ou simulados. Eu particularmente prefiro provas mesmo, provas reais, porque nada te prepara tão bem para uma prova de concurso do que provas reais, questões reais que realmente existiram. Então, quando você passa por todas as aulas pela primeira vez, fazendo as revisões corriqueiras, fazendo as revisões acumuladas, e aí depois passa mais uma vez ou mais duas vezes fazendo as revisões fatiadas, aí começa a ser importante você realmente aplicar a prática variada, que é trabalhar vários assuntos num intervalo menor de tempo. Então você vai pegar uma meta e não vai abordar 2 ou 3 aulas, você vai abordar questões de todo o assunto programático, todo o conteúdo daquela disciplina. É isso que uma prova faz com você. Quando você pega uma prova de direito constitucional do concurso X, você não vai responder 10 questões da aula 1 e 10 questões da aula 2. Você vai responder uma questão da aula 0, uma questão da aula 1, outra da aula 7, outra... Então, entendeu? Vai variar. Você vai treinar a sua versatilidade e trabalhar vários assuntos ao mesmo tempo numa sentada só. Isso é a prática variada e é isso que vai te preparar, no final das contas, para o que você vai enfrentar no dia da prova, que é uma situação muito mais parecida com essa. Então, na prática, né, como que ficaria? Ó, simples. Esse exemplo aqui, mais uma vez, ó, o cara está mesclando aqui avanço pela primeira vez numa teoria, avanço pela primeira vez nas aulas de uma outra disciplina, né? Aqui ele está em revisões fatiadas, aula 4, 5, parte 1 e 5, parte 2. E aqui, em auditoria, ele está nas revisões cirúrgicas. Então, ele pegou essa meta aqui de 90 minutos. Em 45 minutos, ele fez a prova de auditoria da Receita Federal 2023. E, nos outros 45 minutos, ele fez a prova de auditoria do concurso do Cefaz Paraná 2025. E aí, a revisão cirúrgica vem aqui, ó, vem na próxima meta de auditoria. Aí ele vai pegar essa meta aqui e vai fazer uma revisão cirúrgica para trabalhar cirurgicamente os pontos
que ele identificou de fragilidade quando ele fez essas 2 provas. Ou seja, faz ali 2 ou 3 provas, revisão cirúrgica para atacar cirurgicamente os pontos de dificuldade. Depois faz mais 2 ou 3 provas de auditoria, outras provas. Depois faz uma revisão cirúrgica para atacar cirurgicamente aqueles pontos. Vai no material, realça aqueles pontos que você viu que você está errando, que são bastante cobrados, e assim você vai personalizando o seu material e praticando, para que você, no final das contas, não esqueça o que você está estudando e consiga chegar no dia da prova com a maior chance de aplicar o máximo possível daquilo que você estudou nos últimos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ok? Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que ele te deu um norte, de como revisar, como colocar isso na prática, porque ficar no mundo teórico é muito complicado, A gente tem que colocar isso na prática dos concursos, na prática dos estudos. Se você acha que te ajudou, peço encarecidamente mais uma vez que você curta esse vídeo, que você se inscreva no meu canal, porque isso vai me ajudar demais a continuar produzindo vídeos para ajudar os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.